Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Se o Governo não cumprir o acordo de 2006, que determina que em 2011 o salário mínimo nacional será de 500 euros, o Governo fica completamente descredibilizado. Não é que anda aí com grande credibilidade, como nós sabemos, porque, infelizmente, e não nos queremos habituar a isso, mas infelizmente, vezes demais, já nos confrontamos com o facto de o Governo assumir uma coisa numa dada altura e, uma semana depois, um mês depois, seja o tempo que for depois, vem dar o dito por não dito. E assim não há forma de sustentar o país. E este Governo, de facto, anda totalmente descredibilizado. De resto, essa doença parece que já passou para o PSD, que também se descredibiliza a toda a hora e, enfim, agora ultimamente até nem têm pedido desculpa aos portugueses, já se deixaram disso, mas parece que é uma coisa qualquer contagiante, não é? Entre o PS e o PSD, eventualmente dos acordos e dos apertos de mão que dão frequentemente, mas que tem que acabar neste país, sob pena da descredibilização total e, atrás dessa descredibilização total, a destruição total do país. E não é isso que nós queremos, nem nos podemos sustentar nestas permanentes inverdades. Bom, o que acontece é o seguinte, existe o acordo e agora, de repente, começamos a ouvir o Primeiro-Ministro, um ministro aqui, outro ministro ali, a falar sobre este dito acordo. Então, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que hoje estamos num cenário diferente daquele que vivíamos em 2006. Mas o cenário não será eventualmente diferente daquele que vivíamos no final de setembro de 2010, onde a senhora Ministra do Trabalho dizia com grande convicção que não haveria alteração do acordo. Não prescindiriam da questão do salário mínimo nacional. Nem será eventualmente diferente de outubro de 2010, onde houve uma resolução aprovada na Assembleia da República que foi viabilizada por todas as bancadas. Por todas as bancadas foi viabilizada. Bom, depois vamos ouvindo a senhora Ministra do Trabalho, mais à frente, a dizer que tem que se ter em conta a realidade do país em relação a esta matéria do salário mínimo nacional. Pois tem, eu aqui concordo perfeitamente. Nós temos que ter em conta o estado do nosso país. E o estado do nosso país é que uma boa percentagem das pessoas que trabalham empobrecem. No nosso país ninguém enriquece a trabalhar. Ninguém. As pessoas não se sustentam da forma como o trabalho é desvalorizado. E, portanto, face a esta realidade, um governo competente, aquilo que faria era procurar a cada passo inverter esta realidade. Infelizmente não é isso que acontece. Depois vamos ouvindo o Sr. Ministro das Finanças dizer que não há condições, pois é, mas já tantas vezes foi aqui provado nesta mesma Câmara que há condições só para o que se quer, só para alguns. Para outros, os mais frágeis naturalmente e economicamente, são aqueles para os quais nunca há condições para nada. E falou-se já aqui tanto da questão da competitividade. É engraçado, porque só veem a falta de competitividade, porque isto para já não tem absolutamente nada a ver ou não fere absolutamente nada à questão da competitividade. Porque os valores que estão em causa, senhoras e senhores deputados, não vamos ser hipócritas a esse ponto. Mas os senhores falam tanto da competitividade, mas quando se deu aqui a questão do aumento do IVA, que já vem do governo do PSD e já 2 ou 3 vezes com o governo do PS não têm pudor absolutamente nenhum nessa matéria, não falam da competitividade e da forma como isto fere a competitividade. Sabemos que o IVA é um imposto recessivo, que é brutalmente recessivo ao nível da nossa economia, fere as empresas portuguesas, fere, pois, claro, evidentemente, e, portanto, tem repercussões também na sua forma de criação de emprego, mas aí os senhores não se importam. E o que é que o PS e o PSD fizeram? Aumentaram o IVA no último Orçamento de Estado. Quer dizer, algum pudor era uma questão fundamental já no debate político em Portugal, julgo eu. E, portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes consideram absolutamente inaceitável que se ponha sequer em causa que o salário mínimo nacional não possa subir em 2011 para os níveis
estavam acordados no ano de 2006. Muito obrigada, Sr. Presidente.